Olá, galerinha, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, mais uma edição desse programa maravilhoso. Mais uma vez agradecer sempre o carinho de vocês, já começo me desculpando, porque eu tô com a minha alergia bem atacada, então tô tossindo um pouquinho, mas tô bem, tá tudo bem. Bom, hoje a gente vai trazer uma live de conscientização, uma live que vai falar de um assunto muito delicado, além de ser um super artista, um multi-artista, que eu tive o prazer de conhecer e da gente conversar por horas, porque é isso, né? Conectando pessoas interessantes a pessoas interessadas, e isso é um prazer, né? Eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade, de ter você aqui hoje. A gente vai falar hoje com o Chay Mandarino de Osasco, e ele vai contar um pouquinho dessa trajetória pra gente e as histórias que ele traz dentro dessa trajetória que faz dele esse artista negro, LGBTQI, bicha preta. Bicha preta. E assim, com um trabalho que vem ganhando uma visibilidade incrível, assim, eu venho acompanhando você e eu vou tendo cada vez mais orgulho de entender que assim, é isso, a gente vai ocupar esses espaços porque também eles nos pertencem, mas sobretudo a qualidade que você vem trazendo. Chay, ninguém pode falar melhor dele do que ele mesmo, então conte um pouco para nós um pouco sobre você. Bem, como você mesmo disse, boa noite, galera. Primeiramente, eu sou o Mandarino Chá, multiartista de Osasco, famosa terra do cachorro quente. O multiartista antes da palavra se tornar algo gasto, né? Porque eu vejo a galera soltando isso muito, eu sou um multiartista. Só que um multiartista preto, periférico, é diferente, talvez, de outras realidades de multiartistas. Sim. Porque o multiartista em si, ele não só é um tarefado em saber cantar, dançar, mas é um multitarefado em resistir e sobreviver, né? É o Kaká que canta, o Kaká que produz, é o Chá que atua, o Chá que compõe, justamente para poder pagar as contas também, para poder sobreviver. Eu lancei um paralelo do multiartista com a nossa sobrevivência o tempo todo. Sou esse multiartista. Há 14 anos atrás eu entrei no teatro, foi no Macunaíma, onde eu me formei, depois de um processo de ter passado por tentado passar por faculdade de rádio e TV. A criança artística que sempre existiu dentro de mim, mas ela nunca foi desenvolvida. E com 19 anos, mais ou menos, eu entrei no teatro, no Macunaíma. Fiquei naquela coisa de, tipo, estou estudando teatro, mas mesmo assim trabalhando em administração. Eu fiquei por 10 anos. Jura? 10 anos que eu trabalhando em administração. Me formei no teatro, fui pagando uma porrada de cursos, entendendo de música e pagando, mas até então eu não assumi, né? Não tinha assumido meu lado artístico. Estava tudo dentro de mim, já tinha tirado o famoso DRT, mas o medo de largar o emprego e seguir, né, a carreira musical e artística, fugir do circo. Nesse meio termo, entrei num grupo de teatro, né, um grupo independente chamado Músico Fusco, onde você descobre a sua... Ou descobre não, até porque você já iniciou o processo de entender o artista que você é, mas vendo a realidade de um país que traz toda uma dificuldade para desenvolver isso. Exato. E aí quando eu fui montar o Hair, né, esse grupo Músico Fusco, que me ajudou também a abrir e expandir cada vez mais a minha mente dentro dessa trajetória. É muito interessante porque nós estamos gravando isso hoje, no dia 14. E é muito simbólico. Exato, a gente não escolheu essa data à toa, a gente escolheu essa data porque ela tem todo um significado. Em si, a data de ontem, principal, que foi 3 de maio, né, dia da abolição do escravo, né, onde a gente assume não, né, a gente entende que está na hora de mudar, mas a forma dessas mudanças foram muito fodas, né, porque eu assisti um filme que eu aconselho para todo mundo que quiser entender essa questão também, mas de uma maneira mais prática, da escravidão no Brasil, uma vez que o nosso país foi o último país, ou acho que o último continente a abolir e na base da pressão, tá, gente? Exato. Tem um livro chamado... Um livro também, mas eu vi o filme. Quanto vale ou é por quilo? Então ele conta a história da formação dos guetos, né, da galera saindo da Casa Grande para poder lutar pela liberdade, e mostra a nossa realidade hoje, né? Então assim,
Capitão do Mato daquela época, hoje ele é, muitas vezes, o seu patrão. Né? Então, cada personagem... E se você procura saber na história, o Capitão do Mato também se transformaram na PM. Exato. Então, assim, a história, ela bate com os fatos que a gente vive hoje. Então, assim, sendo você um artista residente, hoje, pelo que eu entendo da a sua base musical hoje, ela vai para que lado? Peraí, vamos parar ainda na linha, né? Aqueles, né? Porque são muitas camadas. Dentro dessa minha andarilhada de vida, de aprendizado na arte, e antes de me assumir artista, o antes de entrar no teatro eu já era aquela criança periférica, onde nas festas em família ouvia-se Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, a prima ouvia Racionais, e eu ali consumindo Michael Jackson desde cedo, Madonna. E era uma criança populesca, podemos dizer assim, a tradicional criança da periferia populesca, onde tudo está ali nela. El Chan, Xuxa. Quando eu chego na adolescência, né, até antes do teatro, foi o movimento clubber. Aquela coisa de vou me revoltar, eu preciso ser diferente de todo mundo, eu não me encaixo, porque até então o movimento clubber ele não foi uma atração só pela música, foi pela sexualidade. Foi onde eu consegui enxergar dentro de um movimento ali, onde eu podia me expressar, né? Tentar me encaixar, na verdade, com a minha sexualidade. E foi ali que eu fiquei, e foi ali que eu fui abraçado pela música eletrônica. Então, essa criança do populesco, na adolescência, ela caiu nesse universo da música eletrônica, se transforma. Na parte adulta, no processo de aprender sobre arte, eu fui conhecendo outros artistas. E eu fui moldando o que eu sou hoje no palco, como meu personagem Andalino, a partir desses artistas que eu fui conhecendo. Camila Assunção, Grace Jones, Prince. E aí a gente pode falar outros e outros artistas que, no meu ver, carregam, artistas pretos, né? Que carregam essa coisa da performance, além do cantar, né? Que aí, paralelo a isso, é o que eu enxergo hoje, né? A minha construção de música preta brasileira teatral, que dentro dessa trajetória toda fui parar hoje, me tornar um artista preto, periférico, uma bicha preta periférica, produtor do seu próprio rolê, enfim, da sua própria movimentação. Sim. E eu queria dizer que hoje, dia 14, eu acho muito simbólico, porque preto, a preta, a população preta que ficou como efeito colateral desse dia, da libertação dos escravos, se pergunta muito, né, do dia depois. Então, assim, eu até postei isso em 13 de maio de 1888, falando com 14 de maio de 2024. Qual é o efeito colateral disso? Porque muito se diz, né? Hoje em dia as coisas mudaram, as coisas estão muito diferentes. Mas nós que somos pessoas pretas, periféricas, tintas, nós sabemos que ainda existem muitos problemas, sim, muitas coisas assim para se resolverem. E como o branco, o sistema branco, ele é articulado, que é a coisa que eu mais tenho assim como combate, né, direto com a minha arte, direto com a minha existência como produtor, que é essa coisa do sistema, essa coisa do diálogo, né, dialogar o meu corpo preto com esses espaços. Vários pop-ups, né? Não, o bom que ele é de escorpião, que Capricórnio e escorpião a gente vai viajando, vai indo, se aprofundando. É o que eu falei, agora entendendo também a analogia, mas não deixando, né, de constar, a gente só vai conseguir contar essa história se a gente for atrás de saber dessa história. Exato. E a gente sabe muito bem que a galera não está se informando dessa história. Por quê? Porque essa história é uma história que já tem ali um livro pronto dentro da sociedade, e que está decidido como falar sobre aquilo. Ninguém vai falar, por exemplo, vamos lá, eu tirei alguns exemplos aqui, da importância desses negros, né? Porque quando você lê, alguns deles até viraram um nome de rua, mas quando você lê sobre esses negros, e não tem imagem, que é o pior ainda, eles não têm imagem, agora que estão mostrando a imagem dessa galera, você começa a entender o movimento. E é um movimento que existe, por exemplo, José do Patrocínio, um dos negros que tem uma referência muito grande dentro disso. André Rebouças é outro negro que tem uma importância imensa dentro disso. Adelina
é outra negra que teve, assim, ela realmente foi o divisor de tudo isso, porque eu não vou negar, eu amo saber como se não me engano, é militar. Né? Exato, e aí é parte desses negros que fizeram esse trabalho de conscientização. Se eu não me engano, a Adelina estava muito mais próxima à princesa, né, na questão da cobrança, mas a gente sabe que não foi um movimento bem estudado, foi um movimento que foi totalmente opressivo dentro, né, da escravidão. Os negros decidiram, não, a gente tem que lutar por isso, e a gente não viveu divisão de nada disso. Logo depois desse processo, para quem não sabe, que ainda existe um Brasil que está preso a essa ideia, principalmente uma elite, uma burguesia que não quer saber da verdade, pelo contrário, que assim, depois desse processo, dessa pressão, que é o que eu costumo dizer, não foi libertação, e sim negociação, foram negócios. Todos os países já tinham libertado os seus escravizados, só faltava o Brasil. Sim. Só que assim, o lucro com o corpo preto aqui era o maior que se tinha. Não era com café, não era com açúcar, era com pessoas. Então abrir mão disso era uma coisa muito séria. É quase a mesma coisa de você pedir para, de repente, sei lá, a galera burguesa daqui abrir mão das suas fábricas, abrir mão dos seus bens, porque precisam fazer uma reparação histórica e eles não querem abrir mão disso. E detalhe, eles abriam mão dos seus escravizados, das suas propriedades, e depois eles ainda queriam cobrar a indenização do governo. E eu perdi um pouco o fio da meada. A gente falando desse movimento de que essa liberdade, ela não foi uma liberdade, não foi uma negociação, né? Foi trabalhado que assim, tá bom, eu vou liberar você disso, até porque assim, o negro, ele é libertado, ele não tem uma casa, ele não tem uma terra, ele não tem nada. Agora ele não é mais escravo, então ele pode ir, mas vai comer o quê? Ele vai morar onde? E aí começa o processo de eugenia brasileira, o eugenismo brasileiro. Que é aquela coisa, beleza, nós soltamos eles, mas agora a gente precisa deixar o Brasil mais branco, porque esse Brasil está muito preto. Sim. Porque se eu não me engano, o cálculo de 400 mil que foram para os Estados Unidos, e o regime dos Estados Unidos foi totalmente diferente, aqui foram 6 milhões. Então, assim, é uma conta assim que não bate, né? E outra informação também que eu trago aqui é que, ao contrário dos americanos, lá eles queriam fazer o quê? Que pretos tivessem filhos para os filhos se tornarem escravos. Ao contrário deles, aqui no Brasil, não. Não tem importância se 20% morreram no navio negreiro. A gente compra mais. Então é um absurdo esse lance, porque assim, é uma mercadoria que do nada virou gente. E mesmo assim sem assistência, porque esse processo de falar que libertou é tão nefasto quanto escravizar, porque é quase a mesma coisa que você pega, vou dar um exemplo muito... Você cria um bebê e você cria ele como bebê até os seus 30 anos, depois você joga ele. Eu sei que é uma comparação totalmente ridícula, porque as pessoas escravizadas, elas não eram burras, elas não eram dementes. Pelo contrário, elas eram muito bem especializadas, tanto que eles pegavam pessoas na África especializadas no que eles queriam aqui. Exato. Não tinham pessoas burras, tinham guerreiros, tinham princesas, príncipes. Mas depois de um processo de violência gigante, os híbridos disso, as pessoas que foram nascendo pós esse processo do colonizador, foram criando-se outros contextos, né? Até mesmo um analfabeto, e soltar essas pessoas para um Brasil que a gente vê o reflexo hoje da violência, né? Você vê onde estão e onde não estão as pessoas pretas. Você vê o que o artista preto da periferia rebola para conseguir sobreviver com a sua arte. Só que aí a gente tem um conto aí, que a gente pode usar nomes, mas sem aprofundar, uma coisa meio de um neoliberalismo, onde não importa, Cacá, aonde você estiver, se você lutar, você vai conseguir chegar. Que isso para mim é um absurdo, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso faz com que a periferia, indo para um outro contexto de efeito colateral, vire contra-se. Faz com que você que tem um iPhone ache que você é melhor, porque você trabalhou, do que o seu vizinho que sofre de alcoolismo. Mas aí quando você vai ver o seu vizinho sofre de alcoolismo, ele também vem de um reflexo de um Brasil que foi abandonado. Desde a escravidão, aí depois isso veio, chocou com os imigrantes, e foram tendo vários choques, onde a gente chega hoje e faz uma conta, onde podemos
fechar essa conta com 1.000 famílias que dominam o Brasil inteiro. Exato. E uma resta de uma população brigando, uma população fodida. A gente às vezes não tem plano de saúde, às vezes a gente não tem casa própria, a gente não tem uma boa alimentação desde cedo. Uma classe média no meio, que é assim que eu enxergo, achando que é rica. Que eu acho que é nesse canto que eu queria trazer, né? Vocês que ainda não viram o trabalho do Chá, vai dar uma olhada no YouTube, vai ouvir algumas das canções que são incríveis, assim. Além desse texto que eu comentei com vocês, acho que comentei, que é o texto que eles falam. Eles querem o nosso dinheiro. Por isso que a gente está falando sobre isso. Ser um empreendedor, músico, multiartista no Brasil, para o negro, ele tem um peso totalmente diferente. E esse peso é muito simples, tá? É só você olhar os likes na internet, os lugares onde algumas pessoas estão se ocupando, né? Eu cheguei até a comentar com uma amiga esses dias, eu falei assim, eu sou uma pessoa tão dada de amigos, sabe? Eu gosto dessas pessoas, eu gosto de escutar a história das pessoas, é por isso que eu criei o podcast. Mas eu fico tão triste quando eu escuto certas histórias de pessoas que estão num espaço mega bacana e que podem, porque uma coisa que eu sempre fiz na minha vida é assim, olha, eu sempre me achei privilegiado, vou te dizer o quê? Eu sempre acredito que eu fosse privilegiado pelo fato de eu ter uma boa comunicação, de eu ter um visual que não remete diretamente a uma marginalidade, já que a gente sabe que só o tom da pele já leva esse olhar, né? Então eu pude conhecer pessoas bacanas, pessoas influentes. E fui ocupando esses espaços. O que eu tentei fazer? Eu fui tentar trazer essas pessoas. Né? Então eu ia trabalhar, fulano de tal, essa vaga é para você se encaixa nela. Eu consegui por um dado momento. Só que hoje, eu estando do outro lado, né, eu estando do lado que está colocando a mão na massa, que está falando de música, que está trabalhando na resistência. Né? Os outros estão fazendo isso. Exato. E aí eu falo, porra, eu não quero que você me pague nada. Você não me deve nada. O X é... A gente tem que parar com essa mania de não reconhecer os grandes artistas que nós temos. O Brasil, meu amigo vai atrás da vergonha nele. Eu falei, amor, eu só quero trabalhar. Não que eu ache errado você ter uma lei que apoie a cultura, incentive, né, ao cinema, a arte, a música dentro do todo. Mas é importante que a gente lembre que tem certos espaços que ainda não vamos ocupar. E uma coisa que eu quero dizer... É uma observação de quem está no game, que vem de uma outra realidade, que é a nossa realidade. A burguesia, não vamos falar elite, né? A burguesia cultural existe, a burguesia artística existe. Ela é tão prejudicial como o conservador. A gente às vezes diz o conservadorismo do Brasil, os tiranos, o tradicional, que às vezes eles questionam todas as nossas movimentações artísticas, mas a burguesia que tem o dinheiro, que controla às vezes as grandes instituições, que controla as grandes editais, né? Ou então que controla os grandes espaços, que escolhem alguns pretos de entrar e outros não, para mim eles são tão inimigos, tão prejudiciais quanto o conservador. O que mais me choca é que eles consomem o nosso produto de uma maneira que, assim, de verdade, eu que estou trabalhando voltei a cantar, estou ocupando espaços bem bacana. Toda vez que eu vou iniciar o show, eu pego algumas canções ali que trazem um pouco mais, vamos dizer assim, de leveza e que mostram um pouco de cultura para atrair a atenção da galera. Não, amor. A música que eles querem é uma música puxada, pesada. Às vezes eu falo, amor, eu não canto isso, desculpa. Não sei cantar isso. Quer uma sala de ensaio eu sei fazer, quer um chimaio eu sei fazer, quer um Djavan eu sei fazer. E isso colocando esses artistas pretos que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento musical e a música preta no nosso país, como Elza Soares e tudo mais. Mas eu fico olhando e falo, meu Deus, o que eu vou cantar para esse povo? Porque muitas vezes a canção do Camarada Regis é a pior das piores. E assim, não é a pior porque a pior da Elza ou a pior do Tim Maia, não. É a pior do pior da forma que aquela canção foi criada, onde ela diminui a mulher, onde ela hostiliza a mulher, onde ela diminui a mulher, onde ela coloca o pobre no lugar horrível. Porque assim, gente, miséria é uma coisa, pobreza é outra. É igual, eu venho perguntando muito para as pessoas, eu vou perguntar para você, o que é humildade? Acho que a humildade é um processo que começa com si próprio, né? Do entendimento. Tudo que você for expandir para o mundo, como você vai
lidar com as pessoas, conviver com as pessoas, você precisa primeiro ter com si próprio. Acho que começando de dentro para fora. Mas aí depende, porque indo para esse papo dessa galera, vamos falar do burguês, que a gente trabalha muito para eles, às vezes, a nossa arte, ou até mesmo em outros campos, é uma hipocrisia que rola ali, que é um reflexo desse Brasil escravista. Né? É a Casa Grande ali consumindo a feijoada, indo ali na benzedeira na hora quando ela precisa realmente, mas ela não vai assumir que ela consumindo os nossos guetos, consumindo nossos guetos, se apropriando da nossa música, apagando uma Laís de Costa e colocando um Tom Jobim, colocando um João Gilberto para falar que são a capa da bossa nova para ser vendida lá fora. Sim. E aí quando você pega isso como reflexo de hoje, é totalmente distorcido. Porque aí eu falo, eu acho que eu e você transitamos num espaço muito parecido. Porque nós somos pessoas ativas, felizes, a gente gosta de mostrar isso para o mundo, as nossas movimentações são assim. Só que o que a gente também encontra de curva de rio, dessas pessoas geralmente, dessas pessoas tortas que chegam e falam coisas para você, principalmente quando são corpos LGBTs, né? Que acham que nós somos a piada pronta, né? A bicha preta que está aqui para animar. A ressignificação de Jorge Lafon, que Jorge Lafon não era uma palhaça, não querendo usar o termo palhaço como se fosse uma coisa ridícula, mas dizendo uma coisa ridícula. Jorge Lafon era uma pessoa incrível, a Vera era uma entidade incrível, que hoje nos empodera. É uma caricata de primeira, só que não era visto como uma caricata. E essa sociedade... Era o deboche do viado. Eles pegam e falam pra você cantar, tipo assim, o Kaká canta samba de sá. Mas ele é preto, ele vai cantar samba. Canta um funk. As estigmas que os nossos corpos carregam, e tá tudo na mão deles. É uma coisa assim de você colocar a cabeça no travesseiro às vezes, e quando eu falo eles, é bem complexo, porque a periferia ela se misturou. Sim. Então a periferia vai ter descendentes de tudo quanto é lado, não podemos esquecer dos indígenas também, mas meu ponto aqui é burguês mesmo. É essa galera que tá ali consumindo e soltando essas pérolas pra gente. E a gente às vezes volta triste, volta cansado, carregado, tem que falar com o espiritual o tempo todo, porque não é fácil trabalhar com essa galera. Quando que você entende toda essa dificuldade e você criou canções que levam uma clareza muito grande, né? Essa resistência, ela se inicia quando? Colocando ela dentro da arte, que foi onde você entendeu que você podia, de alguma forma, olha, eu não vou mudar, eu não vou transformar, mas eu vou balançar isso aqui, eu vou balançar, eu vou dar uma mexida aqui. Quando você entende que você deve ocupar esse espaço para ir executar da melhor maneira possível, dentro de todas as dificuldades, o que você vem trazendo? Diariamente. É acordar e falar sobre. Porque tem dia que você fala assim, não, eu vou ali naquele espaço, eu vou como que é? Fazer concessões. Vou fazer concessões e vou ali naquele espaço. Só que aí você sai dali tão destruído que aí você fala, não, eu não sou esse artista. Só que aí, quando você está no core, ou você aceita ali onde você está, ou você faz as negociações e as concessões. Então, quando eu falo que é que diariamente eu vou entendendo aonde a minha arte cabe e aonde a minha arte não cabe. Aonde o andarilho, o personagem cabe e onde ele não cabe. Porque, mais uma vez, voltando, já fiz show com o Andarilho em Pinheiros, Sim. um bar de boy. Eles assistiram, muitas pessoas ali me entenderam, outros viraram as costas e foram embora. Recentemente eu apresentei o Andarilho na Unicata. É uma faculdade para catadores e catadoras de material reciclado. Sim. E é uma amiga minha, né, a Sol, que ela é professora deles. E ela falou, a gente está aqui uma semana se movimentando para falar sobre assuntos sociais. A gente sabe que você tem uma movimentação com a sua arte voltada a assuntos raciais. A gente queria trazer você aqui, tem como? Claro. Por favor. Fui, Kaká. E é incrível, sem demagogia barata, de você ver que as pessoas elas não estão soltando pérolas, elas estão curiosas com o que o Kaká está apresentando, com o que o Chá está apresentando. Porque você fala de arte, fala de cultura para elas, às vezes a manipulação, às vezes não sempre, a manipulação do sistema com a periferia é fazer o processo de diversificação mesmo. E sem querer entrar no mérito de tipo a música ou não, porque
Tudo tem dois lados. Exato. Mas a periferia não tem tempo de se divertir ou de se aprofundar numa cultura, porque ela está trabalhando, Exato. ela está lutando para correr, para comer. E aí quando você vê eu fazendo, levando um andarilho, falando de racismo, fazendo uma cena ali pesadíssima, que é uma abordagem policial de uma pessoa que está fumando um cigarro de palha, e eles ali se identificando com aquilo, você volta para casa diferente. Você fala, putz, é aqui. Mas aí você pensa, peraí, mas isso aqui vai fazer eu ganhar dinheiro? Aí você volta duas casas e fala, peraí, eu vou ter que fazer isso aqui, mas aí eu de repente vou ter que cantar num bar ali que talvez não seja tão legal. Aí você vai e no outro dia faz um show, uma performance, sei lá, numa parede alusiva. Que é um lugar extremamente inclusivo, Aí você... mas que tem esse meio a meio. Você tem uma amplitude comum, mas você tem uma elite ali dentro também. Calma, porque a gente vai chegar nesse assunto. Eu vou falar isso porque o sistema ele leva as pessoas para esse lado. E é um cuidado que a gente tem que sempre tomar. É a tal da humildade de dentro. Seja humilde com os seus personagens. E aí, eu fico sempre negociando, tentando entender. Girar na noite também é muito interessante, como um cantor. Ali tem um espaço novo. Aquele espaço novo está hypando. Aí você vai ali, você conhece o produtor. Geralmente, quase 80, 85, 90% das chances é branco. Vem de uma condição boa. E já tem o seu núcleo ali, né? Uma coisa que eu falo do sistema branco é que é uma coisa que o Ever Alves, que é o idealizador da Afrogen, fala quase todas as noites. De 10 em 10 anos, o sistema branco elege 1 ou 2 pretos para poderem entrar e eles endeusarem. De 10 em 10 anos. O resto, nesses 10 em 10 anos, fica sem existir. E aí quando você chega nesses espaços, e aí você tenta perfurar essas bolhas, e aí você começa, peraí, mas eu vou ter que mudar quem? E não é mudar, porque a arte você não muda. Nós não Mas já somos vem pronto pra gente mudar. Eu vou te abrir essa porta aqui. o dinheiro entrando. Exato. Você vai entrar só assim, eu quero de você isso. A concessão, eu acho que a concessão é uma coisa que você, olha, talvez você não tenha que postar isso agora, e talvez você não tenha que tocar nesse festival agora. O produtor visionário ele vai respeitar, o produtor de verdade, visionário, que gosta do trabalho dele, de quando ele trabalha com um artista, ele vai respeitar seus limites. Né? Aí, obviamente, a gente tem aqueles, muda tudo, aquela coisa bem antiga. Você tem um talento, então vou mudar tudo, reforma tudo. A pessoa, você vai cantar isso, a lá Britney Spears. Mas no nosso caso, a gente não tem essas pessoas. E detalhe, uma coisa que eu percebo, Cacá, cada vez mais nós vamos ficando gigantes para esses produtores, para esses espaços. Porque a gente já passou por vários lugares, a gente conhece muita gente, mesmo a gente não bombando, não tem o poder aquisitivo que ainda vai chegar e já está chegando, está batendo na nossa porta, nós não somos pessoas fáceis de se dobrar. Então a gente vai chegar num espaço, a gente vai dar um show num palco, que às vezes é muito maior do que muito do que eles estão ali acostumados a gostar, ou a ver, a interagir, só que eles não vão te validar. E aí você fala, não é que eu sou melhor do que eles, mas eles não vão te validar porque eles não sabem lidar com essa fera. Você entende isso que eu tô falando? Porque é um pouco que a gente já estava conversando antes. Quais foram suas referências musicais no início dos seus projetos? Ou o que foi estimulando para que você criasse seus projetos? Porque dentro disso eu tenho uma segunda pergunta, que vamos resolver isso, que essa daqui era mais puxada para mim. Quais são as suas referências musicais? Olha, para entendermos o Andarilho, personagem AMPBT, e Itamar Assunção. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho, gosto muito. Eu não conheci Itamar Assunção, foi um processo também de aprender a arte, de estudos. E aí um amigo meu, Bruno, chegou e falou, nossa, você lembra de Itamar Assunção? Eu, quem é Itamar Assunção? Assiste o documentário do Itamar Assunção. Foi isso, depois que acabar a live, vocês vão assistir o documentário do Itamar Assunção, que está no YouTube. E eu acabei o documentário chorando, porque eu entendi o Itamar Assunção. Tem essa coisa do anarquismo, né, do marginalizado, do não, eu faço minha arte é essa. E o teatro, que eu não tinha encaixe. Porque eu tenho 35 anos já. Então eu vim de uma época, eu vi muitos artistas acontecendo, e brancos, pretos, e eu não conseguia entender onde minha arte encaixava. E aí quando você me pergunta quais são as suas influências, hoje, depois de uma Afrogen na minha vida, né, a Afrogen acho que ela existe desde 2017, 2018, Ever já vem realizando um pouco antes, mas depois que eu cheguei ali e vi
outros músicos e outros artistas, eu comecei a ser fã daquela galera também. Porque é uma galera que tá num time muito assim, parecido com o meu, o experimentalismo sonoro, de não um encaixe fácil que você consegue colocar ali somente na playlist de Spotify e falar é isso, porque às vezes são artistas visuais. Mas basicamente Tamar Assunção. E hoje a gente vive uma porrada de coisas, não só artistas pretos, pelo contrário, a gente vive num mundo onde o sistema branco nos dominou e criou-se artistas brancos, talentosíssimos, incríveis, revolucionários, influenciados pela música preta. Hoje a gente tem consciência de falar isso, mas eu também não deixo de falar que eu amo Madonna. Fui de Madonna, que é uma das minhas maiores influências. Mas tudo bem, até porque o trabalho que ela sempre fez é muito ligado a essa liberdade de expressão, a essa desassociação de classe. Exatamente, da liberdade de expressão, isso, exatamente. Mesmo ela sendo uma burguesa, ela não era. Ela tinha de privilégio era o fato de ela ser uma mulher branca, mas ela enfrentou milhares de dificuldades e usou os espaços. Exato, e hoje e pegou esses espaços para dar espaço. Se você olhar o balé da Madonna, é um balé quase 100% negro. Se você olhar a produção, mas é porque ela está cumprindo uma meta? Não, é porque ela reconheceu talentos. Exatamente. Porque é isso, gente. A gente tem que reconhecer talentos. Né? A Beyoncé, quando decide criar uma banda completamente preta, ela não colocou, eu acho que você... Não, ela colocou uma galera que está fazendo um espetáculo enaltecendo todo esse trabalho que é feito antes de abrir as cortinas. E como isso também acontece nas ruas? Porque quando eu falo de Madonna... Isso acontece nas ruas? Isso acontece nas ruas. Nossa, Beyoncé, demais. E isso existe um conflito. Vamos agora com a LGBT e esses conflitos. Porque hoje, graças a Exu, a militância está em alta. Ela é ativa nas ruas, ativa nos bares, ativa na cultura, tentando ser ativa na política, nas marcas. Só que ela também se criam as pessoas que são mais novas, às vezes, que chegam e colocam o dedo na sua cara e falam, não, mas a Madonna não sei o que, não sei o que lá mais, e você, por que você gosta de Madonna? Eu falo, porque minha história é outra. Sou uma bicha de uma outra época, outras referências. E é uma coisa que, assim, você, quando trabalha com produção, você entende a importância de uma Madonna, de uma Beyoncé. Mas você também entende que elas são marcas. Sim, elas se tornaram marcas. E marcas, existe uma história. Ninguém dá ponto sem nó em uma marca. Quando um artista, a não ser o underground independente, porque ele está se testando o tempo todo. Que aí é aquela coisa que a gente fala das concessões. Quando o Kaká está ali, sei lá, vamos supor, Kaká entrou no Big Brother, se tornou a nova Juliette ou o novo Davi. E agora todo mundo quer o Kaká. Kaká, talvez ele vai ter que mudar algumas coisas. Algumas coisas ele precisa mudar, né, para que não interfira a marca em si, a empresa. Que é uma coisa que a galera mais emocionada das ruas defendem, às vezes, os seus ídolos, as suas causas, mas eu falo, gente, o pop, ele tá para ser divertido. Ele tá para abrir a nossa mente, mas se você cavar, existem muitas coisas que às vezes não batem com o que o artista tá mostrando. Exato. Porque é uma empresa. E você também não vai sobreviver a esse mercado se você for um fake. Se você for um Pokémon, você se lascou porque você vai inventar segurar o refrão ali. Sei lá. Você consiga vender. Eu aprendi essa lição esses dias, tá, gente? Foi uma das lições mais lindas da minha vida. Eu descobri uma coisa que, assim, eu sempre tentei... eu não quis absorver, mas é fato. Você pode ser um Pokémon? Tudo bem pra você. Você pode ser falso? Às vezes pode. No momento que elas descobrirem, elas vão acabar com a sua vida. Elas vão acabar. Então eu tô vendo, por exemplo, comediantes grandes. Exato. Aonde pessoas grandes aqui em São Paulo, que eu fui conversar para levar o meu trabalho enquanto cantor, e não só enquanto cantor, mas levar o meu trabalho até para o podcast, para nós não é interessante. Não é interessante por quê? Porque eles querem algo imediato. Por quê? Porque eles se ferraram na mão de uma bicha. Né? Eles cometeram um ato e o grupo que não é unido, mas decidiu se unir, porque é isso, a gente é unido não somos. Mas também não somos tão desunidos assim. Se a gente entender que uma travesti está sendo hostilizada, que um preto, a comunidade LGBTQ ela se manifesta num prazo assim, recorde, é rápido. Isso aí, porque o poder da internet ele é muito rápido. Exato. Já a outra, eu acho que vai ser presa, parece, aqui. A que fez lá na padaria Por favor, e assim, por que isso está acontecendo? Porque graças a Deus,
né? A gente tem uma pessoa que está à frente disso, chamada Léo Áquila, que é a secretária da diversidade do nosso estado, que vem criando movimentos para que a gente possa continuar trabalhando o artista independente, as drag queens, A Érica também. A Érica, gente, esse dia eu estava vendo eu estava vendo a Diana Pequeno, gente, Diana Pequeno, Vitória Príncipe, são ícones da nossa época. De uma época que, talvez às vezes, a bichinha mais nova, o LGBT mais novo, não sabe quem Não são. sabe. Eu vejo isso na parada LGBT, que às vezes elas são apagadas da parada e tem essa coisa da visibilidade muito pro artista midiático, ou o artista que tá no momento. Porque ele vende. E agora a parada ela é interessante, então, de marcas. Sim. Que isso a gente tem que muito falar, né? Porque a gente está tratando de pessoas, então é uma coisa que eu sempre fico assim pensando. Se você está tratando de uma coisa que é verdadeira para você e que é para transformar pessoas, até que ponto você vai brecar a grana e falar, peraí, agora eu não vou me vender porque isso vai corromper, ou tá tudo certo você ser um pink money falso que um dia sua casa cai, ou se também tá tudo certo você fala, eu quero ganhar dinheiro. Tá tudo certo, mas a gente entende que o discurso ele vira até certa página, senão não teria as gatas antigas que estão numa parada LGBT, Exato. que elas não aparecem numa live da parada. Exato. Parece só a galera que é Mais nova. Não, você sabe, assim, só pra gente já seguir aqui, eu conheci um grande figurão de São Paulo, quando eu vim para São Paulo, há 10 anos atrás. Lembrando, a gente está fazendo 10 anos de carreira, então assim, eu passei por muita coisa para chegar nesse momento e falar assim, eu vou fazer festa de comemoração. Eu preciso fazer, porque eu estou contando a minha história. E eu conheci esse figurão, um figurão que assim, com ele eu tinha acesso a um trio, uma banda, uma marca em cima do trio na parada, em cima do trio, uma banquinha LGBT na feirinha da diversidade e fazer carnaval e essas coisas. Quando a gente foi negociar isso, eu fui muito claro do que eu queria e sobretudo o que não. Porque é importante, eu acho que é essa a diferença e é por isso que você está aqui. O seu trabalho ele é diferenciado. E ele merece ter essa visibilidade, porque eu poderia entrevistar mais um artista pop, mas não, para mim é interessante nesse exato momento lembrar que eu conecto, o podcast está aqui para conectar pessoas interessantes a pessoas interessadas. E isso é muito importante, né? Então eu lembro quando ele me trouxe, eu falei, amor, desculpa, não vai rolar. Estou precisando na grana, porque eu tava no momento também muito difícil. Seja bem-vindo, gente. Eu tava num momento foda, assim, eu tava num momento muito complicado. Só que eu falei pra ele, o que você tá pedindo pra mim desaparece completamente quem eu sou. Não é que eu vou criar um personagem, né? Igual o dono do bar falou pra mim assim, por que você não traz um violão e finge que tá tocando e vai cantando? Eu falei, porque não sou eu. E as estigmas, né? Eternamente você é o seu Jorge, ou então você... Porque há duas estigmas que eu carreguei. Seu Jorge... Não, mas eu não sou seu Jorge. Não, mas é preto, eu sou Jorge. E quando a Lineker chegou, eu juro, na madrugada, que eu acho que, se eu não me engano, ela foi no jogo, eu recebi 15 mensagens. Nossa, parece com você, parece com você. Então você vê como a galera realmente, as referências pretas são totalmente bagunçadas. Porque uma mulher trans é confundida com uma bicha preta e acabou, porque é preto. É tudo uma alegoria, né? É tudo tipo, é tudo igual. Pode continuar. Quando subiu o caminhão aí, bora galera, todo mundo. Não, não é, tá, gente? Eu sou o Cacai, o Chay, a Link, a Link maravilhosa, o seu Jorge maravilhoso. E assim, você tá com dúvidas de quem é, pesquisa, igual eu passei por isso esses dias, né? A pessoa olhar pra mim, achar que eu sou a Link e falar, ó, não é você essa pessoa? Eu falei, olha, amo cantá-la, amo as canções, tenho a oportunidade de conhecer assim, de ver, trocar uma foto, duas palavras, mas eu sou Cacá. Quando começou esse momento... Não, então com coisa tipo, tá confundindo uma bicha com uma mulher. Exato. Tipo, você eu vivi esse movimento, né? Esse novo MPB que vem a Aline, que vem os meninos da banda O. Eu passei por esse movimento, né? O crescimento dele. Exato, ali na Rússia, né? E eu estava exatamente nesse lugar que você falou. Eu não conseguia encontrar a minha identidade. Eu tava ali. Eu falei, gente, assim, dá uma raiva. Você fala, pô, eu podia ter lançado, mas assim, a nossa ideia não era inicial e não é comercial diretamente. A nossa ideia é primeiro ter uma consciência. Só que uma artista que fez uma coisa, que eu acredito que ela tenha feito isso, você vai me esclarecer, porque a próxima pergunta é sobre isso. Por exemplo, Negrali. A Negrali, ela é uma rapper, né? Ela sempre deixou bem claro que ela é uma cantora de rap, né? Só que quando ela entra para a história da música, ela entra como uma cantora
afropop. E de musicais também. E de musicais. Mas assim, como que eu vou vender? Bom, eu gostei do seu trabalho, você tem um ponderamento, nem se falava disso naquela época, mas eu vou contratar você. Só que assim, o que você vai vender agora para nós, meu amor, é o afropop. Você não vai vender toda essa ideologia que você tem aí, ó, porque eu preciso é grana. Não estou falando mal, não estou dizendo nada disso, estou dizendo assim. Concessões que pessoas pretas têm que fazer às vezes na indústria. Ela foi extremamente esperta, porque ela faz essa concessão, ganha visibilidade, toma tamanho e depois ela faz um álbum preto, raçudo, que eu falei, Deus, é sobre. Então, às vezes é isso. A maneira que a gente tem que chegar onde a gente quer chegar é fazer essa concessão, e é por isso que eu trago essa próxima pergunta. A gente tem hoje um movimento trap muito grande, que eu, como cantor, entendo o movimento trap. O movimento trap, ele é uma junção de toda a música preta. Samba, hip hop, funk, samba, hip hop, funk, rap e... Os BPMs mais... Isso, e ele vira um trap. Hoje, seu estilo musical é qual? E como que você chegou ao entendimento que você consegue usar esse movimento e a galera pode aderir a isso, não estando tão modinha, mas vivendo o momento social pop afro, isso, que a gente de alguma forma tem que... Virou uma indústria, né? Sim. Porque é uma coisa, a LGBT virou uma indústria, coisa que não tinha. Sim. O preto virou uma indústria. E eu falo assim, o preto sempre existiu artistas pretos, das antigas. Mas a indústria mesmo de nicho que fala, se posiciona, é combatente e existente em cena, né? Quando você já vai lá num show da Anitta, você já sabe que você está comprando aquela arte. Não tem uma coisa escondida. Não. Né? Mas e só vou responder isso, mas eu quero dar um alô pra galera. Não deixem de as suas individualidades artísticas morrerem. Que isso vai fazer a diferença total. Porque é uma coisa que quando a coisa vira mercado, LGBT, preto, e dá certo, todo mundo quer. Não digo só o dinheiro, mas se tornar famosa, uma pessoa famosa, se tornar celebridade. Ter uma visibilidade. E por mais que sim, 1 milhão de seguidores aqui é importante, milhões de plays é importante, mas no final das contas, a pessoa que gosta do seu trabalho vai comprar o que é o Kaká. Exato. Não adianta um chá virar o Kaká, porque o Charles vai gostar do Charles e às vezes pode gostar do Kaká e vice-versa. Tá tudo bem. Então essa coisa do artista mais novo, independente, querer ser a Pablo já existe. Querer ser a Aline, que é a Aline que já existe. Ou querer ser qualquer outra pessoa desse meio. A gente pode ter referências. Com certeza, e é ótimo, porque a gente não tinha. Né? As divas pop eram mulheres, na grande maioria das vezes heterossexuais, que eram nossas divas pop. Hoje em dia não, o LGBT canta. Ele canta. Maju, gente, ama, incrível. Mas você, com sua individualidade, que vai fazer toda a diferença, vai bagunçar um sistema. Porque o sistema ele pega, ele entende o quê? Agora temos o mercado LGBT, então temos as marcas que vão patrocinar a parada LGBT, né? Que elas bombam na semana, no mês LGBT, depois elas somem. Mas tudo bem. O movimento preto é a mesma coisa. No momento da consciência preta, no mês, tem as marcas. Mas infelizmente no movimento preto às vezes tem que morrer alguém, então é uma tragédia. Mas você não acha que o movimento preto, ele perpetua muito mais que o LGBT? Porque assim... Tem mais tempo, né, querendo ou não, tipo... Sim, eu acho que pelo fato de a gente falar sempre, olha, isso é racismo, isso é isso, e isso é aquilo. Porque é isso que você falou, o movimento LGBT, e eu até trago isso como alerta, você também é contratante. Elas estão sempre ali. Sim, você contratante, você produtor e tudo mais, gente, a pessoa LGBT, ela não tem que trabalhar só maio e junho. Sabe, eu lembro que quando acaba esse movimento, né, eu trabalho com evento, fazendo meus freelancers e tudo mais. Só rapidinho, a LGBT é marginalizada. Exato. Porque quando se fala LGBT, desculpa, todas as pessoas LGBTs elas estão dentro de uma estrutura de preconceito. Mas o homem branco, classe média LGBT gay, ele tem uma possibilidade diferente, como a mulher lésbica também tem uma possibilidade diferente da travesti da periferia, da bicha preta da periferia, da bicha nordestina da periferia. Né? Sim. Que é essa coisa da visibilidade para essas pessoas. Né? E como que você começou esse trabalho musical de entender assim, como eu perguntei ali, trap hoje une tudo isso, você tá no trap, o seu estilo musical é trap hoje? Não, eu posso dizer que meu estilo é experimentalista, para não falar que é experimental, porque a música experimental pode criar algumas complexidades eu falar que é experimental. Sim. É experimentalista.
Porque você pega o meu primeiro disco, Kaká, eu tava tentando entender o que era essa música preta brasileira teatral e até mesmo eu não queria cantar, puxar, cantar as músicas. Foi aí que surgiu o personagem da Gêmea. Tá, entendi. Porque eu queria de alguma forma que, como eu estudei muita coisa junto, teatro, música, entrei na escola criativa de música que lá em Osasco para aprender a tocar violão, foi lá que me ensinou a guitarra, foi meu primeiro produtor e foi lá que eu produzi o disco. Então ali ele me pegou no momento onde eu estava tipo uma flor desabrochando. Então eu queria muita coisa. Eu queria música eletrônica, eu queria Michael Jackson, eu queria Madonna, eu queria Mutantes e eu queria teatro. Então o primeiro disco, ele se torna uma sonoridade experimentalista, onde você tem sonoridades meio que, até eu chamo de acústicas não seria a palavra, mas tradicionais, datadas. Tem um funk, soul funk, tem um baiano, um disco. Algumas coisas ali mais diferentonas e as pronúncias, né, que são os interlúdios, que é um diálogo meu com o Ricardo Dias, com o professor Ricardo Dias, que ali eu coloquei nas poesias e fui tentando criar um álbum. Meu segundo disco, que é agora que eu lancei em novembro do ano passado, o Sem Armas com Ideias, está tudo disponível nas plataformas digitais. Por favor, Todos os discos. Ele já tem uma provocação do funk. Por que acontece? Não tem como a gente não falar de funk, é a grande transformação. Que aí você fala da ostentação. Por que acontece? Depois desse processo do primeiro disco, eu comecei a ficar insatisfeito com a falta da música eletrônica. Eu falei, não, falta música eletrônica. Eu falei, eu quero fazer música com DJ. E aí foi que eu conheci Melifona, Júlio Lino, Luiz Viola, uma galera, uns pretos que eu conheci na Afrojam, uns artistas incríveis, e começamos a conversar sobre isso. E assim, vocês vão ter a oportunidade de ver depois o Andarilho, o personagem Andarilho que eu tanto falo. Esse personagem ele foi criado para ser um provocador, para levantar questões. Ele vem de uma forma totalmente meio que anárquica, esquisita, né, incomum. E eu falei, não, o Andarilho, o próximo disco do Chá, com o Andarilho Chá, tem que ser de funk. Porque não existe para mim um estilo mais porrada numa sociedade que consome ao mesmo tempo reclama, fala mal, não aceita, do que o funk. O funk para mim é os funk. Falei, é o estilo perfeito para o Andarilho. Mas o Chá não é funkeiro. E ele falou, mas eu sou experimentalista. E eu tenho toda a autonomia por ser um corpo preto e isso está dentro da gente, porque o funk vem de África. Sim. E foi que eu sentei com o Melifone e começamos a produzir esse funk, que é um pós-funk, que é algo que já era falado isso há 15 anos atrás. E o pós-funk seria o quê? Seria uma nova interpretação do funk carioca, misturada com outros estilos, né? Tem até uma matéria que eu postei esses dias da MTV, que tem um DJ falando que seria tipo assim, o funk carioca, os gringos vindo para o Rio, consumindo o funk carioca e misturando com as referências deles, e outros artistas de outros espaços entendendo o funk como rock e tudo. Então isso há 15 anos atrás já era falado. Já era falado. Com bonde do rolê e tudo. Mas aí a provocação hoje, eu falo, eu quero pretos fazendo isso, eu quero corpos pretos da periferia fazendo esse pós-funk. Se apropriando daquilo que é ser. Porque ali, eu adorava o bonde do rolê na época, mas era um som que ficava para um nicho, um grupo. Agora eu quero a galera que preta, né, o underground falou, o underground, a galera preta falando sobre esse pós-funk. E aí meu novo disco ele surge com essa sonoridade funk totalmente diferente. Além da sonoridade, o experimentalismo do teatro. Se você ouvir meu disco, você fala, nossa, é meio cinematográfico, meio teatral, meio louco, sabe? Faço questão de trazer refrões, uma letra fácil, porém não fuleira. Né? Porque o meu lance é fazer a Dona Maria e o Seu José entender o que eu estou cantando. Exato. Eu não quero cantar apenas para as pessoas cultas e que elas, que lindo como ele escreveu e como ele colocou e como ele soube usar as palavras, entendeu? Porque eu quero trazer um populesco, eu quero que minha mãe ouça a minha música, eu quero que as minhas tias ouçam a minha música e que elas tenham uma consciência do que aquilo está despertando. Exato. Através da sacanagem, meteu o louco, que é uma gíria que todo mundo fala. Ou hoje um favelado vai ganhar dinheiro, hoje um favelado vai virar patrão. É sobre. Que aí no final a gente traz essa coisa, né? Você falou do trap, fala do funk, e algo que eu fico muito pensativo, que a minha grande escola do funk foram meus irmãos, que são mais novos. E tipo assim, frequentadores de 17, inclusive no massacre lá, triste, que rolou na 17, eles não foram por pouco nessa noite. Que bom. Mas eles foram, são até hoje a minha grande escola do funk, e eu sempre bati de frente com eles com o lance das roupas e das marcas.
que é o que eu sempre bato de frente com eles até hoje. É muito legal você ter o consumismo, é muito legal. Eu entendi quando meu irmão falou assim, não, a gente tem pra mostrar pra eles que a gente pode ter. Mas aí eu bati, né? Rebati, falei, tá, mas o dono da Lacoste tá cagando pra você. Talvez nem Eles usam, estão cagando, eles não fazem pra vocês. Agora é legal você pegar esse jacaré e transformar ele em azul e lançar sua própria marca e, tipo assim, subverter. Exato. Isso é muito legal quando um laboratório fantasma torna um negócio gigante. Exato. Né? A periferia ela se potencializa, que é o que aconteceu com os pretos lá de fora, nos Estados Unidos. Né? Não vamos usar as suas marcas, nós vamos nos produzir. Nós vamos criar nossas próprias marcas. E é o que eu falo do funk, é incrível, tem a parte que é incrível no empoderamento do jovem que não se enxerga e se enxerga no cabelo. Agora tem um cabelo novo, que eu tava na minha mãe, meu primo fez, que é o... tem um nome, que é tipo um tigelinha de metade. O cabelo tigelinha antes, sabe, o tigelinha dos anos 90, agora é metade, então eles ficam com um franjão. Sim. Aí eu falo, mano, isso é uma forma deles existirem, é uma forma comportamental da periferia, é linda. Mas é mais bonito ainda você passando a perna e tá ganhando milhões e criando sua própria marca e se desenvolvendo. E no clipe de uma dessas experiências aí do Camarote, eu quis trazer isso. É o funk, é o famosa Favela Venceu, só que no final das contas do clipe, eu tô dando spoiler do clipe, vocês vão assistir, tem aquele jovem indo pra escola. Porque pode ser escola, pode ser aprendizado na rua, livros. Busque conhecimento. Buscar conhecimento, a periferia com o conhecimento, ela se potencializa muito mais. Ou melhor, ela já é potencializada. Sim. Ela tem noção da potência que ela tem. E essa consciência? Ela é diretamente despotencializada. Então, essa consciência é tudo. Os nossos corpos e todos os outros que quiserem. Tudo é política, gente. Esquece. Tudo é... eu não gosto de falar de política. Não, você não gosta de falar de Bertrand Ciclano. Mas tudo é política. Então, assim, a maneira que você se veste, a maneira que você fala, a maneira que você se expressa é política. Você tem duas oportunidades, tá? Uma é entender o que você está fazendo, não só viver do encantamento que aquilo te traz, porque vai te trazer uma visibilidade diferente, ou você pode realmente fazer o não tô nem aí, eu só achei bonito e vou usar, né? Mas é importante que a gente, em qualquer classe, em qualquer posição, a gente busque entender o porquê que aquilo é aquilo e porquê que está como está. Porque eu estou te perguntando, eu estou ou não estou dentro do movimento negro? Mas como assim, gente? Eu estou porque eu sou um homem negro, me reconheço e adoro ter conversa sobre esse assunto e vou a alguns lugares onde eu tenho essa alegria de poder trocar com as pessoas isso. Mas o meu trabalho, infelizmente, né? Ele me obriga a ser mais elitista. Por quê? A elite me paga mais? Não. É porque também é isso. A gente sabe que existe uma proteção dentro do meio preto que para você conseguir adentrar é foda. Quando as coisas se tornam mercado. É foda. Quando as coisas se tornam indústria. Eu mandei uma mensagem para uma galera semana passada, preta, né, que a gente já tinha conversado há um tempo atrás, tá? Surgiu essa ideia do podcast, a gente está junto. Eu convidei, mandei mensagem no Instagram. Estou esperando. É isso, acho que a única forma de a gente conseguir e continuar, porque a gente não está brigando, a gente não está cobrando, a gente não está discutindo, a gente está falando algo que tem sim que ser dito sempre. E isso a gente pode trazer para o lance do tal do neoliberalismo. Exato. As pessoas elas querem ser tudo. Elas falam de coletivo até a segunda página. E tá tudo certo eu sou uma pessoa que eu me considero individualista, eu sou capricorniano, tem aquele momento que eu não aguento, se não tá dando certo. É igual você me fez a proposta pra gente lançar um livro, eu falei, cara, eu tô num período, num momento que eu tô visando só as minhas coisas. Eu entrar num projeto com você pra depois não funcionar, eu não poder dar o melhor de mim, não é o momento. A entrevista, tudo bem, se articular juntos, vamos cantar ali, vamos cantar aqui, tudo bem. Mas respeitar isso e falar, não usar um discurso pra lá na frente, você não sustentar esse discurso. É foda. Que é o que acontece em todos os movimentos. E a gente, isso que você falou, me identifico muito. Não é porque o movimento está lutando contra um sistema maior que ele é perfeito, ele é feito de mar de rosas. A gente está sempre tendo pessoas diferentes dentro do movimento. E uma coisa muito íntima minha, que eu tenho desde quando eu me tornei clubber, é de quando eu tive uma visão ali com os meus 16 anos, onde eu falei, peraí, o que eu tô querendo ser aqui? Porque teve toda uma dinâmica, né, na época, onde tinha essa coisa de movimentos clubbers, enfim, tribos, uma dinâmica de tipo assim,
tinham regras. Então, por exemplo, no movimento clubber tinha, sei lá, o porquê que você está usando cadarço, por que você está usando piercing, por que você está usando chupeta, tinham significados. E se você não soubesse responder o significado, você ia apanhar. Tomava os seus piercings, tudo. Então eu comecei a pensar, tipo, por que eu tô junto com essas pessoas? Estão ouvindo música eletrônica? Porque no final das contas eu estava andando com um grupo, né, e eu falo isso de um modo geral, que é onde tinha um líder, uma cabeça, outras pessoas que têm uma dificuldade de pensar sozinhas, elas precisam ser mandadas, e outras pessoas que estão tentando derrubar aquele líder. E isso eu levei para a vida. É muito bom você ter sua autonomia, é muito bom você respeitar a sua individualidade, porque você não é enganado fácil. Sim. Você chega no espaço, você sabe que você é útil, o que você não é, você vai embora. Exato. Mas o que mais temos são movimentos e pessoas que estão seguindo cabeças pensantes, seguindo pessoas que têm uma ótima oratória, mas nem sempre elas têm boas intenções. E aí quando elas encontram pessoas criadas, obra criada, vividas, que a gente bate de frente, automaticamente, o que você é? Uma farinha. Sendo essa pessoa, porque essa pessoa ela vai ter... Então assim, eu acho que eu cheguei minha mãe é evangélica, mas ela bate de frente com a pastora. Sou do Bolsonaro, Bolsonaro, não sou Bolsonaro. Jesus não pegava em armas, então não acho que tem que pegar em armas. Então é isso, então a gente já tem essa coisa, a gente vai bater de frente com todos os movimentos. Vai ser mais difícil para as bichas? Vai. Mas assim, a gente se utiliza aquilo que a gente aprende, porém a gente não perde a nossa base. Jamais. E é uma coisa que eu também gosto de falar sobre essa coisa do movimento preto. Que às vezes as marcas não entendem. Que às vezes o Brasil racista não entende. Né? Que existem vários pretos e pretas, várias histórias. Não adianta, o Kaká veio de um lugar, o Chá veio de outro, uma pessoa que veio da Bahia veio de outro. A gente veio o Davi, do Big Brother. Quer dizer, ver ele ali com uma cultura totalmente diferente, com uma forma de lidar com a vida de uma forma diferente. Big Brother é um grande exemplo disso, né? Que eu falo, não sei se eu entraria ou não entraria, dependendo da proposta, mas que é uma máquina de moer carne preta, porque ou você então fica quietinho, e aí dentro da relação, você não sabe se não está lá dentro, você acaba fazendo amizade com pessoas brancas, japonesas, o que for, porque a afinidade, às vezes ela fala muito mais que o movimento. Às vezes, infelizmente, você vai gostar muito mais de uma outra pessoa que não é do mesmo movimento, do que aquela pessoa que está ali no movimento com você, e trocando uma ideia, e você não tem afinidade. Só que aí você entra no Big Brother, você é esse corpo preto que fica caladinho, e você contou isso, você não é um cara legal. Você é uma sacada pela militância. Aí se você entra lá dentro, você se posiciona, você é uma sacada pelo resto do Brasil que é racista. Então por isso que eu falo que o Big Brother é muito cuidado, porque aí você entra no Big Brother, você vira um cara jogador, né? Igual numa outra edição era o Arthur, você se torna um monstro. Então é muito complexo, mas que eu falo que a gente tem que tomar cuidado que esse Big Brother é uma máquina de mover pessoas. Mas é isso. Gente, vocês estão gostando? Porque a gente vai aqui, eu e o Kaká virando e a gente está com lugar de fala, a gente está com lugar de tudo, porque dia 14 a gente está fazendo o que a gente quiser, que é o dia depois, o dia 13. É isso. Vamos lá. Você acredita na sua identidade como uma pessoa negra e o fato de você ser gay, né, influencia como? Na sua forma de criar, na sua forma de entender, para fazer a sua arte e o convívio social. Legal isso, porque essa pergunta é ótima. Eu vou responder isso como que eu construí o Andarilho, tirando várias referências que não cabem eu usar agora. Mas o Andarilho transita sobre esses dois espaços. Eu pego uma passibilidade do corpo do homem negro, que a sociedade já julga a agressividade, porque eu e você andando na rua, mesmo, né, se a gente não dá pinta, somos dois homens negros, então a gente pode passar virilidade, medo, o homem negro é colocado nesse lugar. Eu coloco isso no personagem. E eu também pego o caricata que colocam nos nossos corpos bichas pretas e coloco isso no Andarilho. Então eu transito sobre o lado do negão, o Andarilho e da bicha. E é assim que funciona pra mim, né? Meu corpo gay com o meu corpo, com minha racialização. Sendo que eu não nasci assim, né? Não, nasci preto, tá, gente? Aquele que descobre, né? Sendo que eu não nasci negro, alô. Mas sendo que eu não nasci racializado. Eu venho de uma família de periferia que tem uma outra visão, até que eu bati de frente muitas vezes com minha mãe, com meu pai. Mas no meu processo de racialização, a gente sofre aquele preconceito, a gente quer alisar o cabelo, a gente quer tirar o nariz, a gente quer transitar e se parecer cada vez mais com os exemplos
que aparecem na TV, que aparecem por aí. Quando eu levantei o meu Black Power, foi quando eu percebi que ele era negro. Sério? Foi por acaso, porque eu cheguei no cabeleireiro, ele falou, fez o cabelo, ele cortou um corte, que eu sempre raspava, e ele penteou o meu black. E ficou legal, ele garfou, ficou tipo Jackson 5. E Kaká foi bizarro, no bom sentido da palavra, porque eu andava na rua, as pessoas pretas olhavam pra mim e faziam assim. Que orgulho. E eu não sabia que eu tava carregando política. É a coisa da pessoa que não gosta de política. Às vezes você procurar saber, sua dança na goa é uma política, né? O seu cabelo é uma política, sua bota é uma política, tudo tem uma história. E aí eu fui entendendo o corpo preto que eu sou, até chegar hoje. O corpo gay, que já foi um outro tipo de processo, que eu acho que não tem como separar, né? Mas assim, você sofre dentro de uma família que você tem que esconder. Então você transita sobre um espaço onde você tem que encenar um hétero o tempo todo. Você finge para si próprio que você tem que gostar de meninas. Você tá ali desde pequeno dançando Chiquititas, mas seu pai e sua mãe tá falando, para de fazer isso! Olhando pra Xuxa e querendo voar junto na nave com a Xuxa, usar as botas. Enfim. E é muito doido hoje que a gente se torna uma coisa tão grande, tão potente, porque nós pegamos duas coisas muito preconceituadas durante uma sociedade e ressignifica isso. Então o cara que tinha raiva do seu nariz, que alisava o cabelo, hoje ama a sua imagem, ama o seu nariz, e eu só não deixo o Black Power porque dá muito trabalho. E quando você mora sozinho, tudo, quando você acha ser independente, tudo, às vezes deixar o Black dá muito trampo, gasta muito dinheiro. E também quando você se entende como bicha preta, né? Que a bicha preta também ela é zoada na escola de uma forma diferente. Você também significa Vera Verão, você significa lacraia. Chamado de lacraia, chamado de lacraia. Nossa, eu era chamado de lacraia. Eu voltava pra casa chorando. Eu também. E hoje eu tinha muito orgulho, eu falo, nossa, credo também. Você sabe que a Vera Verão, no entanto, quando me chamavam de Vera Verão, eu ainda recebia aquilo, e eu vou tentar colocar aqui a diferença disso. Por quê? A Vera Verão, ela foi o Jorge Lafon foi um imenso artista, né? Era um atleta, era um esportista, bailarino, foi para fora do nosso país para poder se apresentar, volta, ocupa o teu espaço numa época que os negros já eram difíceis de estar ali. Tem o destaque que ela está tendo e fazendo o que ela fazia. E abraçada pelo povo. O povo amava a Vera Verão. Gente, se você quiser procurar aí, procura Vera Verão no nosso Piscinão de Ramos. Meu Deus, aquilo que é o melhor programa de domingo que a gente tinha. E qual é a diferença disso? Aí quando a gente fala, por exemplo, da lacraia. A lacraia ela vem toda caricata, mas assim, a caricata chavosinha, porque ela usava o bonezinho da Nike, o cropped da Adidas, e uma dança muito leve, mas assim, muito potencializada. E era um amor de pessoa, eu conheci ela na louca. E assim, como ela não era bonita, não era um negro que você olhar e falar, nossa, que negro que a estética pede. Que ele entendeu que o fato dela estar ali pediria. Então o que eles fizeram? Vamos levar ela pro lado do deboche, a beleza dela vai se tornar parte do riso, e as pessoas vão querer ver para ter certeza se aquela pessoa é aquela pessoa. E foi uma forma que a indústria usou de ganhar dinheiro. E ser chamado disso não era, porque você falava, porra, mano, eu já. Assim, a gente já vivia esse estigma de ser chamado de gado, de ser. Por exemplo, o seu apelido foi o meu apelido na adolescência. No chá? Ou o quê? Andarilho. Na adolescência minta, na segunda, terceira série. Eu estudei com uma galera, morava aqui próximo da Água Branca. E a gente estudou no Centro Relacionista, que também é aqui próximo, lá da Estação Água Branca. Do outro lado tem a escola, tinha uma escola imensa. Doutor Edmundo de Carvalho, ela foi partida em duas, né? Raul Cortez e Edmundo de Carvalho. E é uma escola no meio da Pompeia, amor. É uma escola que tem a PM. O meu lanche da escola era pão com queijo de presunto, bolacha Todestines e suco de laranja natural. Eu não tinha condições para isso, mas a gente chegou nesse lugar. E aí os meus colegas, uma das minhas colegas começaram a me apelidar de andarilho. E aquilo me fazia uma tristeza. Até no dia que eu fui estudar o que era um andarilho. E aí eu falei, gata garota, obrigado pelo carinho.
Eu sou mesmo essa pessoa que amo para ocupar espaço, para levar as minhas palavras, para acolher quem precisa ser acolhido, sabe? Então, depois eu consegui entender. Mas uma criança não é. Não consegue. Ainda mais uma criança, para entrar no pré-adolescência, ela quer só se encaixar. E porque assim, todos os meus amigos estão juntos, eu não tô por quê? E aí vem esse canto da lacraia. Por exemplo, a lacraia, ela veio ocupar um espaço dentro de um ramo completamente machista, que é o funk daquela época, porque se você olhar o funk daquela época, você só tem mulher bonita, gostosa, é isso. E do nada aparece a lacraia, que é maravilhosa, que arrasa, que dança, que vai até o chão. Antecede uma pepita, né, que veio hoje, com tudo que toda uma Juve, uma Link pega o funk e se utiliza. E faz isso acontecer. Então assim, foi um momento difícil. É todo dia, né? Esse lance que você falou é muito. Que absurdo, a gente também tô tipo assim. Não, tá tranquilo, estamos no tempo, estamos no tempo. Porque a gente vai indo aqui e esquece. Aí todo mundo aí, estão comendo uma pipoca, que vocês estão comendo aí. Tô sentindo o cheiro. Mas esse lance que você falou é muito legal, ou não, né? Legal no caso da observação. Porque não é só com esses corpos LGBTs. O preto na televisão, o preto na cultura, né, nessa cultura da mídia, ele sempre foi diminuído. Porque se você não fosse a lacraia, ou se você não fosse a Vera Verão, você seria o Pezinho, o Mussum, ou o Buiú, o feijoada, porque era assim que era retratado na mídia. Então, assim, nunca era colocando no alto. E lógico, uma criança querendo se encaixar, ela não quer dizer, lá o Buiú. O Buiú era o quê? Na Praça Nossa. Era um pretinho que estava tipo, inferiorizado. Hoje a gente trazer isso para um contexto de ressignificação e de potencialização daqueles corpos é de tomar aquilo, né? A autonomia sobre aqueles corpos. Mas era sempre diminuindo. Uma observação que me fizeram também esses dias, o Alabê, que é um grande artista, produtor, enfim, movimentador, eu estava conversando com ele e ele falou, observa que o nome dos cantores sertanejos são grandes. Rio Negro e Solimões, Fernando e Sorocaba. A grande maioria, né? Porque sempre vai ver alguém falar, não, mas fulano. A gente está falando de grandes maiorias. E geralmente o nome dos pagodeiros é diminuindo. Pagadinho, Mumuzinho. Isso é estrutural. Isso não é coincidência. Isso é uma forma de você colocar o preto na forma diminuída. Por isso que houve um grande boicote com o Wilson Simonal. A gente pega e fala assim do Wilson Simonal naquela época, tudo, e independente, eu não conhecia o Wilson Simonal, ele podia ter sido uma pessoa difícil, né? A gente entende as pessoas... Mas foi um artista grandioso. Grandioso! E se entendeu que era grandioso, por si só, se entendeu grandioso... E falou, vamos trazer mais gente pra cá, eu vou abrir a maior produtora preta desse país. E gosto disso, o grande mesmo, ele não é metido, porque o Roberto... Exato, Roberto não é. Aí você pega, não pode ser grande. Você tem que estar dentro ali do ninho. Você acredita que a história dele foi um boicote? Acredito. Pelo tamanho que ele tinha. Eu sou fã do Wilson Simonal, então assim, eu tento ler a personalidade das pessoas que eu sou fã. Mas a Madonna, por exemplo. A Madonna eu acho ela incrível, mas talvez às vezes eu não queira ser amigo da Madonna, porque às vezes ela pode ser uma pessoa não tão legal comigo. Exato. Então a gente tem que saber separar o ídolo da pessoa. Eu acho que sim, a pessoa com dinheiro, década de 60, um sistema diferente, um Brasil diferente. Às vezes ela podia realmente ser uma pessoa prepotente, mas a gente está ressignificando esse prepotente dele porque é um corpo preto existindo no meio de um monte de brancos. E dentro de uma ditadura militar. Aí tem uma ditadura militar que não está do seu lado. Não. Você está olhando, não está olhando, não está achando legal, divertido ter um negão morando num lugar onde brancos que têm dinheiro moram e pegando uma branca, casado com uma branca. Isso não é legal. E de um outro lado tem uma esquerda, vamos poder dizer assim, que também não abraçou ele. Então é o que eu falo. Será que hoje em dia também isso não poderia acontecer com o Chay e com o Kaká? Quando a gente chega no meio e não concorda com um nem com o outro e nenhum dos dois lados nos abraça? Que é o que eu falamos no começo da burguesia da arte, que bate de frente com a gente. Que eles que estão com dinheiro ali, o pouco dinheiro que entra na arte estão com eles. Você vai fazer. Exato. Você vai fazer essa coisa que eu estou mandando. Então, sim, ele sofreu sim uma retaliação, um boicote. E horrível, porque assim, ele era... Porque um boicote moral, né? Destruiu toda a vida dele, né? Já tem várias histórias que todo mundo que vendia mais com o Roberto Carlos não, né? Desde o Wilson Simonal até o... Como ele chamava lá? O que eu adoro. O que fazia o...
Já caguei na Praça Nossa. Moacir Franco, que vendia mais, Nelson Ned, todo mundo tinha né, umas lendas aí que... A indústria daquela época, assim, ela nunca deixou de ser faminta, porém, ela tinha formas diferentes de comer e destilar a sua crueldade. Porque hoje a gente vê essa coisa a diferença pra mim do Itamar Assunção pro Wilson Simonal, não tem tanta diferença no lance no boicote. Porque, o Itamar não foi boicotado no sentido geral da coisa. Você vê no documentário até ele tinha uma resistência à morte dele, então o boicote foi meio de espaço. Né? Esse artista não serve para ser vendido como a gente está vendendo Caetano e Gil. E o Wilson Simonal, ele chega num topo, e no final das contas, os dois, você entende que no final do caminhado os dois estão ali? Sim. Você lembra daquela série da Netflix, Cara de Branca? Sim. Que tem um cara que ele é um negro padrão, descolado, de família boa, mas na hora que a polícia pega, joga ele lá, pega ele, aí rola um zoe, né, na faculdade, porque ele nunca pensou que ele, na posição onde ele estava, ele seria colocado daquela forma. Mas ele é preto, ele é um corpo preto dentro de um sistema onde o existir preto foi criado pelos brancos. A sua referência, se você não busca ela em África, ou se você não se pega muito a sua família, seja ela misturada da forma que for, você tem o estereótipo branco, a visão do branco sobre o preto. Fanon mesmo escreveu sobre isso e fala sobre isso. Então, o corpo preto é isso, corpo preto dança, corpo preto samba. E se você não faz isso, opa! Que esquisito que você é, você não é preto, não. Ai, vamos ser preto, você cozinha bem, né? Tem gente preta, eu já ouvi isso. Gente preta, não, porque a pessoa tentou se explicar. Porque na minha trajetória de muitos amigos, eu terminei uma amizade de quase 17 anos com uma pessoa bolsonarista, que eu não nada mais. Que antes, numa outra época, a gente tinha uma outra relação, antes de ser racializado. Só que tem um momento, Cacá, que assim, ainda mais agora pós-pandemia, eu não tenho mais paciência das pessoas, não. Como você falando com as pessoas que estão ali batendo com você. Como que você enfrentou a pandemia? Não, eu sei que foi um momento horrível. Mas música independente, conta pra pagar. Ixi! Eu tava morando com a minha mãe na época. E foi assim, um final, cereja do bolo pra dizer, tipo, não tá dando mais certo morar juntos. Digo, sempre que falo isso em entrevistas, que as árvores me ajudaram. A natureza foi muito a meu favor. Sempre é a nosso favor, mas a gente não se percebe, né? A gente não percebe a natureza em cidade grande. Porque tem uma pista de caminhada perto de casa, e era ali que eu chorava, era ali que eu compunha, era ali que eu escutava as bases das músicas. E foi nesse processo que também em 2020, eu comecei a conversar sobre esse lance do novo disco com os meninos. Não, Milfona. Março, a pandemia nos pegou. E no meio da pandemia a gente foi tentar gravar. De longe, quando dava um alívio, eu ia lá no estúdio dele, como estúdio do Milfona. Aí quando teve uma brecha, que acho que foi em 2021, final de 2021, comecei a tentar fazer alguns shows, algumas casas estavam vindo para fazer algumas coisas. Mas eu tive muita sorte porque as lives ajudaram bastante. Sério? Então rolou muito essa coisa de live, porque era o que a gente tinha, né, para sobreviver. Então rolou muita live e eu fui vivendo na base do axé também. E a minha pessoa, para não pirar, foi um lance mesmo de me utilizar da internet e me utilizar de meditação. Então tinha as árvores, eu só podia interagir com árvore. Em casa tinha família, mas a gente estava em pé de guerra. Então eu trancava no quarto e ficava meditando o tempo todo. E no começo, os primeiros meses, eu achei, né, acho que todo mundo pensava, vai passar. Então eu comecei a fazer festa, eu fazia live de videokê, eu fazia live de dançar axé. Galera, que música que eu canto? Cantava, escolhia, fazia uma festa. Bom. Mas foi eu digo pra mim mesmo que foi um momento de me entender muito dentro de mim. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais calma por causa da pandemia. Porque eu não sei como você lida com esse lance da pressão. Quando você está num momento de pressão, eu me fecho dentro de mim. Eu também. Tentando entender. Eu entro no sofrimento silencioso. Exato. E onde eu me maltrato, onde eu sofro, e aí eu tô vendo as pessoas que estão vindo aqui, eu falo. E assim, liguei pra terapia, falei, pelo amor de Deus, preciso de uma sessão, porque assim, é isso. Fiz muita meditação, como você fez, não tinha, eu tava com os meninos, né? Eu tava ainda muito acamado com a depressão e tudo mais, mas assim, foi isso.
Né? Foi estar dentro de casa, não fiz muita coisa, fiz umas 3 ou 4 lives quando eu me senti mais firme, mas ainda de todo esse processo de medo, de viver no escuro, a solidão, será que você vai acabar ou não vai? Pô, bem assustada. Mais doida. Valoriza o artista independente, gente. Porque assim, tem dia que o dia não tá legal pra gente, mas o carinho de vocês não fazem ideia o quanto é transformador. Que é algo que eu tenho falado muito, porque nessa coisa do tesão por ser celebridade, por se tornar famoso logo, as pessoas elas esquecem do principal. Você não é nada sem a Bruna, Paulinho, o João, que é aquelas 5 pessoas que vão ser fiéis à sua postagem. Exato. E que elas gostam da sua imagem, independente do que você for ou que você já é foda pra elas. Então é isso, eu vejo muito no meio do artístico, a galera babando o ovo e querendo acessar lugares e espaços só onde tem as pessoas famosas, onde tem os grandes produtores. Tá tudo certo. Mas no final das contas, quem vai dormir e acordar com você vendo seus stories, tirando a galera que tem inveja, tem raiva, os ex, né, os futriqueiros, são aquelas pessoas que estão fiéis. Você pode ver nos stories, é ali, ó. Gente, por favor, não sei coisa nova, curte. Gente, inferniza a página tal, porque eu preciso de, sei lá, tocar nesse festival um dia. Vocês precisam saber meu nome. Tem 5, 6 pessoas que vão lá. Ontem aconteceu isso comigo. Eu estava no Instituto Criar, que eu vou lançar estou fazendo parte de um filme. Ele estava lá ensaiando, aí a Yasmin, que é uma das produtoras, ela falou, tem uma menina que quer falar com você que ela é fã do seu trabalho. Gente, eu não estou acostumado a essas coisas. A gente fica meio que assim, né? Gente, um fã, mas igual coisa aquele meme, né? Que é carregar no colo, né? Tipo, nossa, vamos tirar uma foto, você não quer ir pra casa hoje? Eu posso pedir uma pizza. Uma pizza, tomar um cafezinho. E a menina falou tudo que ela curtia no trabalho, que me via na Fradiana, tudo. Isso fica tipo, gente, isso é muito foda. Porque isso muda tudo. Fala, puta, Deus, então... Tá valendo! A bicha não pode parar agora. Né? Não, mas uma coisa é fato, acho que a gente trocou essa ideia. É uma frase pronta, mas é uma frase pronta que pra mim faz sentido. Toda vez que eu penso em desistir, eu lembro do seguinte, tem alguém que está se espelhando em mim. Sim. Né? Eu tenho pessoas que me apoiam, como eu tenho a Gabriela, que tá... Depois desse trabalho comigo, ela tá vendo que não tá fácil, porque ao mesmo tempo que eu tô sobrecarregado sobre o meu trabalho, eu também tô tendo questões psicológicas. E tudo isso é muito forte mediante um cenário que a gente está vivendo. Mas esse é o maior prazer, sabe? Eu entender assim, primeiro é o que eu faço no meu silêncio, é olhar para mim e entender o cara que eu sou, né? Se eu tô maluco ou não, se eu tô vaidoso ou não, né? Sempre me ressignificando. Exato, muito importante. E depois lembrar das pessoas que eu tenho ao meu redor, tanto que me apoiam quanto que eu tô apoiando. E você falando no começo, que algumas pessoas falaram, você é louco, só um podcast. Sim. Sim. Porque assim, você não tem estrutura no podcast. Eu falei, amor, a estrutura tá aqui, ó. Gabriela atravessa a cidade com o bom microfone dela. A gente tem uma headline ainda simples, vamos comprar para uma melhor, porque é aquilo. Vamos melhorar? Sempre produzir coisas melhores, mais artista. Não espere o dia de amanhã para você escrever uma letra, para você gravar um vídeo. Porque as pessoas, elas querem sua verdade. Então, às vezes assim, tipo, eu faço tudo no iPhone 6 que já tá travando um monte de coisa. Por enquanto eu tenho esse, amanhã vamos ter o 15. Só que faça. Por favor. Porque você é um ser artístico. O ser artístico ele é uma ferramenta de transformação. Então isso que você está fazendo aqui, que vocês estão fazendo, é documentando uma história. Sim. Histórias de pessoas. Por mais que existem um monte de conteúdos na internet, são pessoas nesse momento que estão consumindo esse conteúdo. E elas vão gostar do próximo conteúdo. Então é uma coisa que, tipo assim, não pode ser um fardo, obviamente. Sim, não. Né? Tipo, você não dá no deu. Não, sim. Mas é continuar com prazer mesmo. E vamos que vamos. Não falo palavrão, mas é isso. Eu acho que eu bloqueei o palavrão e no YouTube sai palavrão, sabe? Porque já saiu os meus YouTubes. E fláquio. Galera, tá tão gostoso esse papo, tá tão delicioso que eu não posso deixar de lembrar que a gente tem um patrocinador. Delícias do Pará, galera. Esse é o de Cupuaçu, esse é de Castanha do Pará. Então, gente, @deliciasdopará.sp. O Renan vai estar lá carinhosamente com toda a equipe para receber os seus pedidos. Tem a caixinha do afeto que ele mostrou semana passada. E mais uma vez, obrigado pelo carinho e vir fazer essa parceria com a gente. Hoje é o presente do nosso convidado, tá aqui. Ó, delicice com Delícias do Pará, que deixa essa live sempre um doce de alegria. Adorei a live do Renan, que ele fala do diferencial.
Eu gosto de gente assim, Não, e assim, que se movimenta e fala, não, eu vou fazer a diferença e é a diferença que eu vou fazer. E de um movimento que surgiu do nada. Tipo, tô num curso de empreendedorismo, o que a gente vai fazer? Bombom de cupuaçu. E fez 2 vezes, ele entendeu o sucesso que é e decidiu abraçar a própria causa, ela já vindo de toda uma questão familiar, né, de uma herança familiar. E trazer o contexto dele, né? Porque tem um momento que ele fala que chega aqui em São Paulo vi coisas assim, tipo, que não tem lá, né? Não tem no Pará. Que, de uma forma totalmente diferente da cultura. Sim. Então, assim, é a informação. A sua informação é importante, a minha é importante. A gente é importante. É o que eu falei, gente, conectar pessoas interessantes a pessoas conectadas não é ter 100 mil pessoas numa live. É eu fazer esse exercício imortalizado, né, que vai existir para sempre ali, e uma hora alguém vai pessoal precisa na internet. Gente, você nem entrevista que o Kaká fez com fulano, com ciclano, pô, isso traz um. Sabe? É exatamente isso. É entender que assim, tudo é um passo de cada vez. Estamos conectados, Kaká. Não para, Kaká não para. Tipo assim, eu até colocou marca na. Para isso sim, o Daílio tem camisetas, tem canecas, tem bags, que é todas produzidas pela Heart Merch, que é assim, é uma marca muito incrível que também vou te passar o contato para você. Obrigado, Carlinhos. Saber disso. Vamos falar sobre isso. Roupas do Kaká. Você acha importante abordar questões sociais e políticas especificamente ou especialmente relacionadas à comunidade negra LGBT? Calma, deixa eu entender aquela nossa pergunta, melhor. Eu sou uma pessoa do pop-up. Você acha importante abordar questões sociais e políticas especificamente direcionadas ao grupo LGBT, QIAPN+, aos negros? Sim, porque são pessoas marginalizadas, elas precisam saber das suas potencializações. Você acredita na voz que você é? Sim, acredito. Muito. Mas é uma coisa que eu fico com um lance de um faniquito, assim. Eu não quero cair numa bolha. Eu sei que isso é arriscado, porque o artista nunca vai comunicar todo mundo. A minha música nunca vai ser ecoada para todo mundo. Porque vai ter gente que não vai gostar da minha voz, vai ter gente que não vai gostar da produção, vai ter gente que vai gostar do chapéu que o Andarilho usa, que é a máscara. Mas eu quero sair de bolhas. Potencializar. Saber que tem uma bicha preta fazendo música independente, fazendo música experimentalista. Sim. Mas o foco é ecoar. Porque, pra mim, depois que eu falei pros meus, existe um mundo lá fora a ser desvendado. Sim. Um mundo lá fora a entender as problematizações que esses meus sofreram. Então eu acho muito importante, a gente serve de manobra, eu falo que serve de cimento, né? Mas para além disso, lembre de abrir. É o serviço contrário que os nichos fazem. O nicho fecha. E seus festivais, e nos seus movimentos. E eu fico, tipo, às vezes incomodado. Eu falo, beleza, aqui eu já entendi. Tô falando com o Kaká tá significando, tudo bem. Mas e ali, naquele outro espaço? E eu não falo no espaço de, vamos, sei lá, tentar se infiltrar num Vila Country da vida e querer falar uma galera num contexto totalmente diferente. Mas é mais as pessoas que não têm cultura. As pessoas na rua, independente de ser rico ou pobre, tem um monte de gente na rua que está indo para ouvir informação. Né? Aqui é democrático. As pessoas vão ali, por acaso, democrático entre aspas, que o algoritmo controla. Mas ela está aberta para poder ouvir tudo isso que a gente está Foi isso que a comunicação a gente traz. Quer mais? A gente vai aproximando. Né? O que você tem para dizer para essa galera jovem que está iniciando aí seus projetos, ou que está apenas ambicionando e ainda está assim, mas será? Será que eu consigo? Será que é possível? O que você diria para essa galera jovem? Não existe será, se existe vai. Então, né? Eu amo isso. Será? Talvez não é uma possibilidade, amor. Renato Russo, Legião Urbana que eu amo. Será? Só imaginação, não é realidade. É realidade. Porque quando você parar e perceber, porque é uma coisa que, acho que a Fernanda Montenegro fala, né, do lance da adrenalina que dá no palco, se você não tem mais isso, acabou a magia. E Kaká, você já parou para pensar que no palco, seja teatro, música, o que for, a gente está lutando para essa química? Porque dói, é cansativo, processo, será que vai vir gente, será que não vai vir gente? Depois que você goza a química do cérebro que bate, quando você fica ali, ó, que você não entende, tá caindo a luz, e você tá, que lindo, tá tudo maravilhoso. A magia tá acontecendo. Sim. É a brisa da droga, da química natural. Eu luto para chegar nesse ponto. Não quero mais gravar disco, não quero mais fazer um próximo show. Mentira. Ali você está fazendo. Se isso é tão importante dentro de você e que você sente essa chama, essa coisa que pode virar um vulcão em erupção, sim, vá. Faça concessões.
se articule. Acho que ser um ser articulado é a palavra. Vai ter momentos que você vai ter que ser uma coisa, vai ter que ser outra, mas essa chama tem que estar ali muito honesta e muito dentro de você, firme. Todo dia eu pensei em desistir. Hoje mesmo eu já sentei, chorei, falei com o espiritual, quando eu estava chorando, e aí eu falei, não, vai. Mas por que eu estou indo? Para onde eu estou indo? Porque isso dá uma coisa, né? De não saber um ponto final. Aonde tudo isso vai chegar, se vai chegar. E quando a gente for ver, a vida é assim. A vida artística, beleza, ela é incerta. No nosso caso, mais ainda. Só que o bom é que a gente tem as nossas pessoas, as estruturas familiares, de amigos, as pessoas que estão aqui nos seguindo. Isso já é um caminho. Sim. E quando você parar para ver que a vida, em geral, uma pessoa que está numa administração, ela está lá também, está perdida da vida. Sim. Ela está querendo ser mais. Exato. Eu me peguei muitas vezes com produtores assim. Ontem eu trombei meu ex-chefe no rolê. Eu fui fazer um rolê de campo, e aí encontrei o Marinho. E ele não acredita que você está aqui. Ele começou a contar a história. E ele falou, cara, sabia que eu ia te contratar? Sério? E aí você virou para mim e falou, não, né? Eu ia contratar você. E você falou, não quero não, porque eu sou artista. Porque na época eu trabalhava na administração, não tinha isso também. Putz, eu sou artista. O que eu estou fazendo aqui? E eu estou roubando a oportunidade de alguém. Então, faça, seja. Entenda o seu lugar ao mundo e caminhe aonde deseja chegar. Exato. Bom, a gente tem um quadro aqui que é maravilhoso, que é o Pode. Eu vi, cara. Chegou sua vez. Vá com a sua verdade. O que pode dentro da indústria do entretenimento? A indústria musical, a indústria áudio-vídeo, essa indústria que é a qual a gente se coloca à disposição todos os dias para conquistar mais um pouquinho desse gozo tão gostoso que é realizar e que a gente sabe que aproxima pessoas, que tocam pessoas. Pode perder o medo. Está na hora da indústria perder o medo. O mainstream a gente nem fala, o mainstream é dinheiro. O mainstream ele espera um tempo a coisa bombar tanto no underground ou no midstream, no alternativo, para beber daquilo. E para fazer suas negociações, onde um artista menor ou um artista menor converse com um artista gigante. E aí isso me dá uma preguiça, porque as coisas explodem, sabe, o funk, o trap, o samba, o sertanejo, que é o mais mainstream de todos, e ficam rasos. Fábricas e fábricas de criações do mais do mesmo. Kaká é o cantor que deu certo, então vamos fazer vários Kakás. Então pode não ter medo, né, de arriscar. Que eu sei que é muito complexo isso, porque falar isso, você está ali dialogando diretamente com as marcas. Quanto mais poder, mais dinheiro você investir em você, é mais gente falando sobre você, falando o que você pode e o que você não pode fazer. Mas eu confio e acredito que na classe artística, se tivesse uma grande movimentação a favor da criatividade e não da reprodução do que já está sendo feito, o negócio eles iam ter que virar. Ia ter que virar. Eu vi o vídeo da Manu Gavassi. Quando eu vi o vídeo da Manu Gavassi, eu falei, se pra ela tá ruim, que querendo ou não, eu sei que ela pode ter os problemas dela, mas ela tem a marca, ela tem a visibilidade. E ela tá reclamando que não dá pra ser criativo. Aí eu me perguntei, eu falei assim, nossa, eu acho que eu tô no céu. Porque por mais que eu tô fazendo meus shows ali menos por enquanto do que ela tem, que já a gente vai ter também até mais, mas a criatividade está ali. Sim. Posso pegar uma dali e fazer o que eu quiser, eu posso cantar post-punk, eu posso fazer samba trap, depois eu posso fazer um forró. Não tem pessoas me cobrando ser a mesma coisa. Então, até porque você já vende, você seria um multiartista, você já vende a possibilidade, que foi uma briga que eu sempre tive, né, na indústria. Você canta o quê? Eu canto samba, MPB, pop rock. Quando eu me vi numa crise emocional uma hora, eu falei assim, gente, eu vou de sertanejo, porque assim, é um consumo muito grande, pensando mediaticamente, e não tirando o crédito e o potencial dessas pessoas que estão ali fazendo, até porque é um meio também de pessoas esforçadas para o caminho. Exato, mas que também são devoradas diariamente, porque é isso, você não tem que ser bom, você tem que ser incrível. E detalhe, o sertanejo, tanto de show que eles fazem, eles viram máquinas. Exato. No palco. Então assim, tudo tem dois lados. A gente não vai entrar no lado negativo da indústria do sertanejo que está ali em cima até hoje, há anos e anos e anos, no caso, porque isso também está dentro de uma estrutura racista. Sim. Né? Precisamos falar. Mas, pegando um pouco mais leve, ali também tem pessoas que trabalham, tem grandes equipes, tem artistas que vieram de um lado simples e às vezes chegaram onde estão.
Então, eu entendo você também falar. Meu pai também viu sertanejo, na raiz, você imagina. Mas eu gosto também de sertanejo, de algumas coisas que eu gosto. É que tem coisas que, se fosse fazer o sertanejo no Cacá, seria o sertanejo no Cacá. O mais importante é você sempre levar com identidade. Exato. E o que não pode na indústria do entretenimento? O que não pode na indústria do entretenimento? Gente, o que não pode? Eu acho que essa coisa do vale tudo pela grana é que é doido isso, porque o dinheiro é muito bom. Não vamos fazer essa coisa de volta de pobreza, o dinheiro não é bom. Mas eu acho que não é mais sobre dinheiro, mas é sobre pessoas que não estão um dia com as suas terapias. Isso não pode. Essa busca louca por ser celebridade, por ser celebrada, parece que eu vejo pessoas correndo às vezes num corredor e ela chega no final, ela chegou no topo e ela não tem. Acho que dá o exemplo da Anitta, muito trabalhadora, enfim. Só que a gente percebe que ela está desacelerando. Agora no vídeo que ela mostrou, né, o novo clipe dela que vai ter, mostrando que ela era uma mulher. E aí você fala, putz, o maior exemplo de topo está desacelerando, está procurando, sabe, tipo, não quero mais brigar. Fazer um pouco mais de qualidade. Para tudo e para a vida dela. Então, assim, o que não pode é a gente continuar correndo com o meio artístico, com a indústria, da mesma forma que o mundo está correndo. A gente está no momento da informação, as coisas são rápidas, é tudo no computadorzinho aqui. Só que a gente não pode esquecer que as nossas vidas, elas são grandes, mas elas também têm prazo de validade. Então, às vezes você está correndo atrás de uma galinha dos ovos de ouro e você vai tê-la e ela não vai te satisfazer. Porque, na verdade, você só é triste. Você só está mal consigo. Se você resolver isso, vai ser tão mais legal o caminho, o processo vai ser mais gostoso. Bem mais leve, né? Eu falo isso de experiência própria, porque nós somos honestos aqui um com o outro, a gente bate na gente, agora eu quero ser famoso, agora eu quero acontecer. Ontem o chefe falou, pô, ele vai acontecer, ele vai explodir. Eu voltei o caminho depois pensando, mano, nada contra o que ele falou, mas existe uma pressão das pessoas também, sim, você tem que dar certo. Você tem que dar certo para a família desde cedo, você tem que dar certo. Você já escolheu a profissão que não é vista com os bons olhos num país onde não tem uma valorização. Ou que já é vista daquela forma assim, você só é bom se você for fulano, se você for ciclano, não. Né? Se você for um Nepo Baby, exato. Né? Tipo, eu queria ser Nepo Baby, gente, desculpa, mas no final das contas, se meu pai fosse o Pelé, as coisas seriam diferentes. Mas é isso, as pessoas elas têm que parar de querer ser tão celebridades. Porque, cara, é uma busca por celebridade, é uma outra coisa. Isso não tem a ver com arte. E que foge também, você acaba, foge de você, né? O artista é dor, o artista é experimentação. Quando a arte está aliada muito no lance do dar certo, ela perde a liberdade. E aí ela já não está fazendo mais a função da arte. Ela está seguindo o robôzinho. A arte é contestar, a arte é provocar, a arte é provocar, a arte é provocar. É não dar paz, não trazer paz. E paz no sentido de não trazer paz na alegria, não trazer paz nos questionamentos. Né? É o que eu falo, grandes artistas pop, como Madonna, Michael Jackson, Prince, são minhas grandes referências, por mais que alimentavam uma grande mídia, arriscavam em grandes álbuns. Hoje eu não vejo isso na indústria do mundo. Eu vejo pessoas, uma indústria muito bem estabelecida em ganhar dinheiro, em produzir, cortar a música cada vez mais, cortar introduções de música, porque tudo tem que caber no TikTok. Tudo tem que caber no TikTok. Gente, um grande exemplo disso é a menina Big Brother, que saiu do Big Brother antes, pediu pra sair, chamando um Vanessa, não sei o nome dela. Enfim, ela é um grande exemplo da juventude, do acelero, do burnout. A pessoa não conseguia conviver com outras pessoas, porque ela só consegue viver no TikTok. E aí, será que é estratégia? Será que é estratégia? Tipo, sei lá se é estratégia ou não é estratégia. Mas deixou claro que existem pessoas que a gente tem que discutir, sim. Que existem pessoas assim. E aí existem pessoas assim no mundo artístico, né? No mundo da celebridade barra artista. Então, tipo, no final das contas, quando você envelhecer, você vai ter tanta preguiça, né, de lutar por certas coisas. A gente vai envelhecer, a gente fala, gente, eu quero ver esse computador paga, comprar um belo com queijo provolone, quando eu olhei no mercado, vou comprar esse queijo provolone, não tô nem aí. Que tá caro, vou comprar. Vou me dar queijo provolone de presente. Meu bem, o que pode esperar em relação ao artista Carlos Alberto?
Olha, a gente achará, né? Sim. Eu me surpreendi com essa pergunta agora, tá, gente? Carlos Alberto. Às vezes ele fica tão longe de mim, porque quando eu tô em casa conversando comigo mesmo, eu falo chá o tempo todo. E custou minha mãe também, né? Ah, chá, é chá. Coloca o nome dele tão bonito, ele fica trocando esses nomes. Mas eu acho que às vezes o Carlos ele tá num processo de evolução muito diferente do Andarilho, muito diferente do chá. Porque ele é a cama disso tudo, né? Eu acho que o meu processo com a espiritualidade é com o Carlos. Quando você chega lá na espiritualidade, troca uma ideia, ele sabe o que você faz, sabe que você tem um personagem, e aí você esquece, às vezes, porque você é tão personagem, não tão artista, que você esquece de se conectar com essa criança, que foi o Carlos. Então, para mim, ele é o que acolhe tudo isso, porém, o processo mais profundo de transformação é com ele. Eu não vou fugir do Carlos, eu não tenho como fugir do Carlos. O Andarilho ele existiu para além de um personagem, mas para demonstrar a coragem que o Carlos não tinha pelos processos da vida. A criança reprimida, ela nasce um adulto reprimido. Com tudo. Sexualidade, com tudo. E hoje eu vejo o Carlos amadurecendo, o Carlos sendo muito mais paciente, e o Carlos evoluindo e conduzindo de uma forma muito melhor o Andarilho e o chá. O Andarilho, ele fala aquilo no palco. Talvez, se eu estiver numa situação de uma pessoa vai querer debater coisas sobre racismo, se eu não tiver com paciência, eu vou virar as costas e vou embora. Porque eu quero a minha paz. Uma coisa que pessoas pretas precisam aprender, LGBTs também. Sua saúde mental vale ouro. Porque às vezes você quer entrar em todas as batalhas e todas as guerras, você pode morrer, porque tem gente louca na rua que está matando, ou então você não vai convencer ninguém. Em certos espaços é tipo assim, é falido. Então, ouve minha música, o Andarilho vai lá falar, vai no meu show eu vou tirar a roupa, no meu show o Andarilho vai fazer caras e bocas. Então o Carlos ele ajuda a conduzir isso. Porque quando você joga, você vou lutar e vou ganhar tudo quanto é canto. O Carlos ele recolhe, fala, não. O delírio da maturidade dele. A gente vai errando para um caramba e vai acertando para um caramba. E o que não pode? O Carlos não pode? O Carlos não pode voltar para o casulo, né? Casulo reprimido. Guardar todo esse lado artístico, todo esse talento. Tem um lado tímido meu que é muito assim, desconhecido, que eu acho que a gente conversou um pouco, né? Em algumas situações eu me fecho muito, tipo, em casa ali, a galera acha meio, né? No lugar onde eu moro, que é meio maluco, porque ele só fala quando chega pra tarde, pra noite. E aí quando eu ver, ela tipo a pop na noite, né? Mas é uma coisa de proteção, né? E às vezes eu me sinto esse Carlos ainda não parar, às vezes, de... Essa proteção é algo que nos foi imposto, não é porque a gente decidiu proteger, não. Nos foi imposto dessa proteção mediante um cenário com todos os preconceitos que eram diretos, né? A coisa dos farelos que tem do reprimido, às vezes, no Carlos, que Sim. faz aquilo, e aí não é. Mas acho que é uma coisa muito do signo, não sei. Sou Capricórnio, Touro. Então a gente tem um lance de beleza. A gente precisa de caminhar. Não rolou agora, mas vai rolar. Continua ali. Só vai tranquilinho. Só vai tranquilinho. Mas não pode eu voltar para uma caixinha. Quais são os projetos futuros? Vamos lá, essa semana saímos com a Afrodiana no Sesc Vila Mariana, no sábado. Programação do Sesc Vila Mariana da Virada Cultural, que vai ser a exibição do documentário da Chic Show. Sim, estava lembrando. O Chico Show ele virou o Somebody Love, não, eram dois bares que eu acho que eles disputavam. A Chic Show é mais antiga ainda. A Chic Show trouxe James Brown, essa galera. Não, é primeiro então. Mais antiga. Agora vai ter um novo festival da Chic Show que vai trazer lá em Rio, enfim. Adoro. Que é o Chic Show, um grande baile que acontecia aqui em décadas de 80, 70, 80 em São Paulo, que foi um polo da cultura preta, né, do Black Power, enfim. Uma outra live a gente tem que falar sobre isso também, né, do apagamento da MPB em cima da Black Music, que isso aconteceu. Essa MPB, essa cultura burguesa que apaga, né, considerando isso um sonho do imperialista, né, mas na verdade eles não entendiam que na verdade era uma manifestação preta que chegava aqui. Exato. Se não tivesse esse boicote, a gente talvez estaremos em outro lado.
Porque talvez não, porque a periferia ela conversa com soul music, com funk, não tem separação. Não. A treta que eles tentaram fazer do samba com funk é totalmente errada, foi totalmente assim, equivocada. Mas vou estar no Sesc Vila Mariana, Afrodiana, vamos estar fazendo uma Afrodiana na exibição desse documentário. Aí no dia 26 estaremos na Casa Natura também, Afrodiana, especial de Javan, e também vai ter Melvin Santana e Easy Gordon. E vai ter uma outra data aí que a gente já acabou com direção que tá. É isso aí, então não tem problema. Aí já fala. Existe algum projeto específico que você ainda queira realizar? Nossa senhora! Menino, lavando louça, você tá assim, né? Lavando louça, você tá criando um monte de coisa. Nossa senhora! Eu tava tipo, eu quero muito agora fazer as minhas músicas em uma versão voz e violão. Perfeito. Quero ir acessar a voz e violão, porque tem muito lance do experimentalismo, somente um disco novo, então às vezes desconecta muito, deixa as pessoas que curtem uma música mais doidona, mais experimentalista, se aproximar, mas as pessoas às vezes elas não pegam a letra. E ver também, não, mas ver também faz perfeito. E o voz e violão ele conecta muito fácil. Vamos voltar ali, eu sei que a gente está na época onde a galera faz muita coisa eletrônica, né? Eu quero voltar aos 80, pega o violão e ele toca. Eu também, gente, rola uma discriminação tão grande hoje, né? A rodinha de violão tocando Legião, gente, eu sou bicha velha. Eu sou da época da rodinha de violão. As pessoas como se não houvesse uma manhã. Era lá que a bicha preta já ia começar a cantar. Sabe, eu ainda sou uma garotinha. É sobre. Então eu quero fazer isso. Eu quero amplificar o andarilho, amplificar o pós-funk, que já existe. Não sou criador do pós-funk, tá, gente? Mas eu quero falar cada vez mais essa potência, no lugar onde outros corpos artísticos podem levar o funk. E firmar o teatro preto com a música. Porque existe um distanciamento cultural gigantesco, onde você conversa às vezes com músicos, com cantores, que eles não têm afinidade com o teatro. E acho muito estranho quando o artista se comporta no palco, se põe com o teatro. Tem um preconceito que eu já vi, na verdade já passei num lugar onde eu fui performar, e aí a pessoa falou, aqui a gente gosta de teatro, a gente gosta de poesia, mas aqui é música, cafona. Pós-pandemia, pós-governo tirando do Bolsonaro, a gente não tem mais tempo de pegar as ferramentas artísticas e se separarem. Principalmente porque existem artistas como nós, que somos muitas coisas. E a gente não vai ser o artista que vai ser cantor de pagode só, ou ser apenas um cantor da bossa nova, ou cantar uma MPBzinha, brasilidade. Não pode ser pelos estilos, que delícia. É um orgasmo único. Quem viveu, vai viver. Vai cantar uma MPB, mas vestido de, sei lá, de uva passa, e agora você não vai entender nada. Completamente empoderado de si, entendendo o talento que tem, a beleza que está levando naquela arte, vivendo ela de forma genuína, verdadeira, entregando tudo sem prometer absolutamente nada. E documenta, Cacá, tudo que a gente for fazer, todas as nossas movimentações. Eu sei que a gente tem um documento aqui, mas dá um nome. Porque na história artística brasileira tem um monte de nomes artistas pretos apagados. Alguns agora que eles estão trazendo à tona e falando, mas os que não falaram. Exato. Aí eu fico pensando, peraí, existiu uma ditadura? Existiu. Mas por que essas pessoas elas eram apagadas? Porque existe uma elite burguesa da cultura também apagando esses corpos. Tirando as suas vidas marginalizadas, que fazem com que pessoas como meu pai não consigam ter uma carreira, por várias coisas complexas da vida dele, a gente tem que documentar, a gente tem que existir. Todo lugar, daí charme, PDT, música preta brasileira teatral, porque vocês não vão me apagar, eu vou apagar os meus do passado. Nem eu, nem o Cacá. É sobre, gente. Bom, quero agradecer o carinho de todos vocês, a gente está chegando no final. Eu ainda estou, processando tudo isso, porque assim, eu imaginei ser uma entrevista bem intensa. Eu imaginei, mas ela foi além de ser intensa, ela trouxe muitas verdades e mais uma vez ela apontou a importância desse trabalho. Então você que está assistindo esse vídeo, dá seu like, se inscreve no canal, compartilha com a galera, porque é isso, o crescimento do nosso trabalho, ele só vai existir havendo esse carinho, essa recepção e esse cuidado.
Já quero agradecer. Obrigado. Nossa, não vai dar Por chamar, por convidar. Nossa, mas assim, foi difícil a negociação, viu, gente? Às vezes a gente como artista falou muito complicado. Porque a gente já demora muito tempo para responder mensagem. Mas assim, foi maravilhoso porque é exatamente isso. Tudo ao seu tempo, para que possa ser aquilo que realmente é. Essa coisa maravilhosa que foi a nossa entrevista. Então, obrigado pelo carinho, continuo desejando para você todo o sucesso do mundo. Vamos compartilhar muita coisa aí sobre. E você que está aí do outro lado assistindo a gente, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Até semana que vem com mais um convidado ou convidada maravilhosa. Mas eu já vou anunciar aqui, ó. Semana que vem também é barulho bagunça e gritaria, viu? Eu quero aqui, ó, é gente bacana se conectando a gente bacana. Beijo, obrigado pelo carinho de vocês.